Boa noite! Vamos seguir no desenvolvimento do nosso micro RP aqui, tá? E hoje eu vou falar de um conceito que resolve muito problema de desvio de dinheiro em empresa, tá? Se a tua empresa tem esse problema, ou se você, às vezes não é nenhum desvio de dinheiro proposital, pode ser desvio de dinheiro por má fé mesmo, alguém foi lá e tirou dinheiro da empresa para roubar mesmo, mas pode ser que às vezes é por erro mesmo, pagou conta errada, pagou boleto daqueles aqueles boletos que vem por e-mail, né? Venceu a sua parcela do, sei lá, o que o cara comprou. Aí não comprou nada, mas ele paga o boleto com medo que esteja vencido. Tem muito golpe, né? Então, para você saber o que tá, para onde está indo o seu dinheiro, é fundamental que exista um processo chamado conciliação ou encontro de contas, tá? Basicamente, o que é o encontro de contas? É você linkar tudo aquilo que você tem a pagar e a receber com tudo aquilo que de alguma forma foi gasto. Eu vou mostrar isso na tela para a gente ter um pouco mais de clareza sobre como isso funciona. Então vamos ao nosso querido controle de consultoria. Vamos pegar esse modelo que a gente já começou a desenvolver. Vamos dar um talento nele e deixar ele um pouquinho mais completo aqui. Muito bem. Imagine o seguinte, que você tem umas parcelas a pagar. Parcela 1, parcela 2. E assim por diante. 120, 230, 450, 123. E pronto. Lembra, Ctrl Shift 1, transforma em número bonito. E se quiser dinheiro, Ctrl Shift 4. Eu vou usar 1 porque eu não gosto desse cifrão antes. Eu acho que atrapalha minha visualização, mas aí é a critério de cada um do que gostar. Então aqui tem a parcela e aqui tem o valor. Beleza? Ótimo. Isso aqui é tudo que eu tenho a pagar. Porém, isso aqui vai ter que ser pago de alguma forma e eu preciso ter em algum lugar o controle de que eu realmente paguei isso e que não está aberto e de que eu paguei adequadamente. De um lado eu tenho as parcelas e de um outro lado eu tenho as movimentações bancárias. Então, aqui do outro lado eu vou colocar o seguinte, extrato bancário. E do lado do extrato bancário eu tenho pagamento 01, pagamento 02. E aqui eu tenho um pagamento de, deixa eu fazer um pagamento aqui, ó, de R$ 800. Aqui eu tenho um pagamento de 357. E aqui eu tenho um pagamento de 648 e por último um pagamento de 1.000. Eu fiz 4 pagamentos bancários. Se você olhar, esses valores aqui, eles não têm nada a ver com esses valores de cá. São valores completamente distintos. Então, o que a gente faz aqui para a gente conseguir... Esqueci de colocar o zoom aqui, me perdoem. Ó, se ativar o atalho, Ctrl menos exclui coluna, tá? O Ctrl menos vai excluindo coluna aí. Então, se eu conseguir conciliar esse pagamento do meu extrato bancário com o pagamento das parcelas, eu consigo saber o que está pago. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer de uma forma bastante manual. Depois nós vamos implementar isso aqui dentro de um sistema para transformar isso numa fórmula matricial. Tá? Então, eu vou ter aqui, no meu lugar de conciliação, eu vou ter aqui parcela, extrato e valor. Aqui eu vou colocar status também. O que é o status para gente manter isso aqui alinhado entre nós? É o valor, eu vou, em vez de status, eu vou colocar valor pendente. Valor pendente para parcela é aquilo que eu não paguei e valor pendente para o extrato é aquilo que eu ainda não conciliei. Então eu vou colocar aqui nessas parcelas aqui, ó,
dados, validação de dados. Eu vou incluir uma regra de validação de dados, menu suspenso de um intervalo, que vão ser essas parcelas aqui. Concluído. E aqui no extrato, eu vou colocar uma validação de dados, também de um intervalo suspenso, que são os pagamentos que foram realizados. Opa, tem que clicar no quadradinho. São os pagamentos que foram realizados. Certo? Ótimo. Aí, eu vou ter um valor aqui na frente. Então, a primeira coisa que eu vou conciliar é esse extrato, esse pagamento 1. Pagamento 1. Vou abrir aqui um pouquinho, né, para ficar mais fácil de ver. Esse pagamento 1 foi um pagamento de R$ 800. Mas o que eu paguei nesse pagamento 1? Olha só, eu paguei a parcela 1, 2 e 3. Ctrl C, Ctrl Shift V tudo junto, que é para trazer e não matar a formatação. Vou repetir esse pagamento 1 aqui e vou trazer os valores das parcelas. Veja só. Eu estou falando o seguinte, com o meu pagamento 1, eu paguei a parcela 1. Com o meu pagamento 1, eu paguei a parcela 2. Com o meu pagamento 1, eu paguei a parcela 3. Agora eu vou colocar a fórmula de conciliação. Ela é o seguinte, igual soma C, SUMIFs, né? SUMIF, soma C, em inglês. Se você tiver em português é SUMIF. Soma-se esse intervalo aqui, F4 para travar, for igual a essa parcela aqui, essa linha aqui, você vai somar o que tiver aqui. Então, olha quanto que ele foi conciliado lá, 120. Mas eu quero aqui o meu valor pendente, eu não quero o meu valor conciliado. Eu posso até pegar o valor conciliado, mas o que me interessa é o pendente. Então, nessa fórmula, eu vou escrever o quê? Aqui, ó, igual B5 menos essa somatória. Então, meu valor pendente agora é zero. Olha só que interessante. Eu acabei de criar aqui. Deixa eu ver se a fórmula correu certo. Ó, correu errado. Eu não travei o do K5 até o K14. Ó. Agora eu travei certo. Agora vai dar. Olha só, eu acabei de criar aqui um relatório de contas a pagar e a receber. E eu sei tudo aquilo que foi pago. E olha que maluquice de simples que é isso aqui. De eu simplesmente ligar o extrato bancário com a parcela, eu já consigo saber como que foi paga determinada parcela, e eu consigo saber que se eu não tenho mais extrato bancário para conciliar, significa que eu paguei coisa errada. Isso aqui é uma das melhores ferramentas de controle, tá? De controle de pagamentos, controle de recebimentos. Eu uso isso em todos os nossos negócios, algumas em planilhas do Google, outros em outros sistemas de informação que a gente criou também, sistemas mais avançados de ERP, né, que a gente desenvolve. Mas, basicamente, a estrutura é sempre a mesma. Ah, pô, a gente tem um software que a pessoa clica, importa o extrato FX automático. Lindo. A essência é exatamente isso que eu estou te mostrando aqui, tá? É importante bater nessa tecla. Não é porque a tua empresa não é porque a tua empresa não tem um ERP, um software, um aplicativo que ela não tem controladoria, tá? Eu tenho clientes que empresas que faturam algumas dezenas de milhões de reais por mês operando dentro de planilhas do Google, completamente tranquilas, controladoria rodando redondo, linda, tá? Então, a essência é você ter o processo. A tecnologia, ela é um up, ela é um plus, um agregado, né? Ela é um agregado. O que importa é você ter o processo. Então, vamos lá. Eu acabei de colocar aqui, nisso aqui eu consigo ver o que está pendente, quantos que eu não paguei, ó. Eu não paguei a conta 4 ainda. Ou pelo menos eu não dei baixa no pagamento dela. E aí, olha que bacana, da mesma forma que eu faço o valor pendente para a parcela, eu posso fazer o valor pendente para o extrato bancário. Então vamos fazer ele aqui, ó, igual SUMIF, se esse extrato aqui, F4, travamos, for igual a esse aqui, soma a turma aqui. Eu quero valor pendente, eu não quero valor conciliado, então eu faço o quê?
eu somo o F5, a célula aqui do ladinho, ó, menos a minha somatória. E eu já consigo ver que foi tudo completamente conciliado. Olha que legal. Tá tudo aqui. Beleza. Olha esses três que estão pendentes. Esses 800 já foi conciliado. Então, ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos conciliar os próximos. Qual que foi o segundo pagamento de 357? O meu financeiro sabe que esse 357 foi usado para pagar a parcela 4 e 5. Então, vamos lá. Parcela 4, parcela 5 foi com pagamento, opa, 02, 02. Qual que foi o valor que ele pagou de cada parcela? 123. Ó, aqui, ó, vai sumir. Pago. Pago também. E aqui, ó, também zerou. Agora, eu vou fazer. Olha que legal. Essa aqui é uma parte muito interessante. Que a gente consegue fazer pagamentos parciais de ambos os lados. Então, essa primeira parcela é de 650. Eu vou pagar a parcela 7 primeiro. A parcela 7, ela é de 1.030, mas ela foi paga pelo pagamento 4. Ou seja, 10, 100 mil. Zerei aqui, mas ficou faltando quanto? Ficou faltando 30 para a parcela 7. Então agora eu vou pegar a parcela 6 e 7, vou pegar o valor residual e qual foi no pagamento 3. Eu acabei de fazer a minha conciliação bancária. Opa, fiz alguma bobagem aqui. Paguei conta a mais ou fiz a conta errada aqui? 1.600. Ah, oh, digitei 1.648, 1.654. Não, não é nem isso não. É 1.600 e... Como é que é? Esse aqui mais 36. Ó, isso aqui não pode fazer no sistema de vocês, certo? Eu digitei errado. 684, digitei 648. Bom, agora bateu. Então, basicamente, eu criei aqui uma tela de conciliação entre as pontas, né? Eu vou colocar aqui, modelo de conciliação. Então, vamos dar uma olhada nesse nosso controle aqui de despesas. Olha só, a gente tem aqui as nossas despesas cadastradas, que a gente criou no último vídeo. A gente tem o nosso plano de contas, mas onde é que eu consigo enxergar se eu já paguei ou não essas parcelas? Eu não consigo enxergar isso. Então eu preciso agora criar um processo que eu consiga controlar, acompanhar aquilo que eu paguei e aquilo que eu ainda não paguei. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar uma coluna aqui à direita. E essa coluna vai se chamar status. Para que vai servir essa coluna de status? Nós vamos colocar uma formulazinha aqui que ela vai buscar e vai informar se essa parcela está quitada ou se ela ainda está pendente. Para isso, nós vamos criar um negócio chamado código referencial. O que é um código referencial ou ID único? É um código de identificação. É ID. O que é esse código de identificação? Então vamos lá. Igual. A array fórmula, o que é o array fórmula? É uma fórmula para ele criar uma matriz para baixo de automação para você não ter que ficar digitando fórmula linha por linha. Array fórmula, se if o meu fornecedor estiver vazio, fica vazio e não cria nada. Se não, você vai pegar o número da nota fiscal e, não, melhor, senão você vai pegar o número do fornecedor, o nome do fornecedor e colocar entre chaves o número do documento, fecha a chave, e eu acabei de criar o que eu fiz de errado aqui? Eu coloquei um parênteses aqui. Não, parênteses aqui não. Não tem parênteses aqui não.
Agora, olha que bonitinho. Ó. Leonor NF 104. Isso aqui é um código único. Por quê? Porque eu presumo que Leonor, ideal que você coloque sobrenome, tudo aqui, né? Que o nome daquele cliente, ele não vai emitir duas notas com o mesmo número. Então ele vai ficar aqui quietinho. E agora você deve estar se perguntando, beleza, Aurélio, mas e se eu por um acaso tiver mais de uma parcela? Você pode fazer de várias formas, mas hoje a gente vai ficar de uma forma mais simples aqui, que é a seguinte: se você tiver duas parcelas, você lança a mesma nota duas vezes e você vai colocar a nota fiscal 104, parcela 1, parcela 2. Resolvido? Muito bem resolvido. É o ideal? Pode ser. De repente, para você, isso aí é bom e é o suficiente. Tem outras formas de fazer isso, segmentando o campo de nota do campo de parcela, criando tabelas auxiliares, mas a gente não vai fazer isso hoje não. Se tiver bastante visualização esse vídeo, dá um like no vídeo aqui, compartilha com mais gente. Se tiver bastante visualização e comentário, eu vou criar mais vídeos aí e a gente vai criando coisas cada vez mais completas. Lembra, complexas não, completas. Completas. O que importa é a solução ser útil e completa, não complexa. A partir do momento em que eu criei o meu ID, ou seja, meu identificador da minha parcela, eu a partir de agora posso usá-la como referência para todo o meu processo de conciliação bancária. Então o que eu vou fazer aqui? Inicialmente, eu vou criar aqui uma tabela de conciliação e para isso, aqui em cima eu vou colocar o número da conta e aqui na frente o saldo dela. Meu amigo. Nós vamos ter saldo de conta bancária aqui diretamente no Google. Google. Achando que é brincadeira? Isso aqui é uma máquina. Muito bem, aqui a gente vai colocar as nossas informações preciosas de parcela, linha do extrato, valor. E o que eu não coloquei no nosso modelo, mas que é fundamental para a gente ter? Exatamente, você que está ligado. Data. A gente precisa saber a data em que isso aconteceu. E por último, vou colocar aqui o nome da conta. Olha só, a conta, para não ter que preencher toda hora a conta, eu vou colocar aqui um array fórmula. Então ele vai ficar o seguinte: se a parcela for vazia, vazia. Se não, me fale qual é o número da conta. Então eu vou só preencher aqui, só para acompanhar. Eu vou colocar o número da conta chamado conta Banco PWM. Se você não sabe o que é o Banco PWM, é um banco de gestão de recursos muito interessante. Se A3A é vazio, vazio. Se não, B1. Deixa eu ver porque que ele deu o ref aqui. Ah, porque tinha fórmula escondida aqui, ó. Que loucura. Por isso que é importante, viu? Você colocar sempre esse amarelinho aqui, ó. Eu provavelmente esqueci de pintar alguma coisa aqui em despesas, né? Ó, esqueci de pintar aqui de amarelinho. Vai ser a cor de creme, ó. Aí eu sei que tem fórmula nessa célula. Agora eu já posso esconder aqui. E agora, nessa conciliação nossa, em vez dessas parcelas ficarem aqui abertas, aleatórias, a gente vai, bom, lembra sempre de exibir, é, ver, congelar, até a linha 4. Pronto, agora não fica mais com aquela cara de estagiário, né? Apesar que tem uns estagiários hoje que são uma molecada fera pra caramba, né? Eu tenho dois estagiários que os meninos dão baile em qualquer cara. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar agora uma conciliação, uma validação de dados para trazer aquelas parcelas para mim. Então, menu suspenso de um intervalo. Que intervalo, Aurélio, você gostaria? Eu gostaria do intervalo do ID das despesas. Concluído.
Maravilhoso. Agora, nós temos aqui os nossos José, Leonor. Todo mundo que eu quiser pagar, eu já posso começar a dar baixas de pagamento. Mas ainda falta uma coisa. Falta o meu extrato da minha conta Banco PWM. E onde vai estar esse extrato? Para você que falou em outra aba, parabéns. Você acertou. Extrato bancário. E aqui nessa outra aba, agora é um negócio importante. Dependendo do seu banco, a informação sai de um jeito ou sai de outro. Sai em XLSX, ela pode sair em CSV, pode sair em TXT. Dependendo do seu banco, sai de uma forma. Então você vai ter que criar modelos para cada um dos bancos, tá bom? Eu tenho alguns modelos que eu uso para mim já estruturados. Eu já tenho modelo para Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Itaú, Banco Inter, PWM, claro. Eu acho que são esses aí. Então eu tenho todos esses modelos aí. E se eu realmente criar o curso, se tiver bastante demanda para isso, quando eu criar o curso eu entrego os modelos como presente para os estudantes que quiserem desenvolver. Porque daí não precisa montar toda a estrutura de novo. Não, você só copia lá, cola aqui, pronto. Ele já lê sozinho o extrator do código. Como nós não vamos trazer um extrato bancário agora aqui, eu vou só criar um extrato bancário fake. Então eu vou colocar aqui extrato, ou melhor, descritivo, valor e data. O extrato bancário ele tem outras características? Tem, muitas outras características. Eu posso até gravar um outro vídeo aqui, eu pego um extrato bancário de alguma das nossas empresas e eu posso substituir as palavras para a gente não ter nada confidencial e mostrar aqui o tratamento. Vou fazer isso no próximo vídeo. Olha só. Descritivo. Pagamento. Eu vou colocar tudo assim, ó. Pagamento 01. Tá aqui. E aí eu vou fazer pagamentos de 1.000, 1.500 e vou subindo de 500 em 500 até chegar na linha final. E a data eu vou colocar 10/8/2024, 12/8/2024 e vou baixar isso aqui para criar os nossos extratos até o final. Beleza, aqui é o número. O que é importante? Vocês lembram que da mesma forma que as despesas têm várias informações, a gente criou um ID aqui, um identificador, inclusive que essa linha já pode ser oculta. A gente também precisa criar, no extrato bancário, um identificador. Então vamos colocar o identificador do extrato. Ele vai ser o quê? Array fórmula, se o descritivo for vazio, vazio. Se não, eu vou colocar no seguinte formato. Text, se for em português é texto. Isso aqui, dia a dia, mês, mês. O Google em inglês é Y, tá? Year, 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 year. End. Opa, espaço, né, para ficar bonito. E vou somar isso somar não, concatenar isso com o que está escrito no descritivo e vou concatenar isso com um valor entre colchetes. Colchete e colchete. Beleza. E aí você vai aprender um negócio muito interessante agora. Às vezes você até já sabe, né? Mas eu acho que é interessante. Observe que aqui esse 1.000, ele ficou 1.000 sem o número depois da vírgula. E isso fica muito ruim para a gente classificar, por causa que ele fica, além de ele ficar estranho, eu vou colocar um número maior aqui, ó. Se a gente estivesse falando de um número de, sei lá, 6 milhões.
Ó, 6 milhões. 6 milhões é difícil você saber quantos zeros tem aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma estrutura dentro desse leitor do valor para ele ficar mais simples e mais separadinho, com ponto, com as vírgulas, tudo certinho. Então, eu vou embalar, eu vou pegar essa referência do valor, que está na coluna C, e vou embalar ela num texto, vou transformar essa referência num texto. Então, eu coloco o text C2C e crio aqui dia a dia. Opa, dia a dia o quê? Hashtag, vírgula, opa, ponto, hashtag, ponto 00. Eu botei o ponto lá atrás? Não, não botei o ponto. Primeiro é vírgula, tá, gente? Depois é ponto, é o contrário, porque é padrão americano. Vamos testar. Text. Ó, ficou feio aqui porque o espaço não ficou junto, né? Ó como melhorou agora. Se a gente pega aqui, ó, esses 6 milhões, é muito mais fácil da gente ver isso aqui do que se a gente tivesse tudo grudado, né, naquela loucura. E então vou voltar aqui, vou colocar 6 mil reais. Pronto. E a gente acabou de criar a nossa estrutura de identificadores do extrato bancário. Então, quando eu vier, imagina que esses dados aqui não existem, ó. Não, Aurélio, não apaga. Calma, tá na memória. Quando eu vier e colocar esses dados aqui, Ctrl Shift V, colei, ele já cria essas linhas automáticas aqui. E para que vão servir essas linhas? Vamos agrupar. Shift Alt para a direita para agrupar, tá bom? Shift Alt para a esquerda para desagrupar. E eu vou pegar esse identificador aqui e vou colocar como referência na conciliação. Então, eu venho aqui no meu extrato, dados, validação de dados, adicionar uma nova regra. De onde que eu quero pegar? De um intervalo suspenso. Onde é que está esse intervalo? Está no meu extrato bancário, na coluna do identificador. Ok? Concluído. Quando eu vier aqui em conciliação, de um lado eu tenho todas as minhas parcelas, de outro lado eu tenho todos os meus extratos. Vou deixar um pouquinho maior aqui. E eu já sei quanto de valor eu paguei. Ah, mas essa parcela não foi de 2.000. Não, essa parcela, a parcela da NF 104, parcela 2, vamos ver quanto que ela foi. Ó, NF 104, parcela 2, foi de 1.300. Então, R$ 1.300 que foi pago. A data, gente, a data é um negócio muito importante. Qual que é a data? A data vai ser sempre a data do extrato, tá? Então eu também posso colocar aqui uma linha automatizando. Então vamos lá, igual array fórmula. Se o extrato está vazio, vazio. Se não, pega os primeiros 10 caracteres da esquerda. Então, left, que é a esquerda, daqui, ponto e vírgula 10. Pega os primeiros 10 caracteres. E para a gente transformar em data, a gente clica, fala mais zero, tá? Escreve mais zero. Pronto. Ctrl Shift 3, transformei em data, ele já trouxe automático aqui. Eu vou pintar de cinza, que vocês sabem que esse é o padrão que eu uso. Funciona muito bem. E aí o nosso usuário já sabe que ele pode selecionar coisas aqui, pode preencher o valor aqui. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar aqui na despesa e saber o status, se está quitado ou se está pendente. A gente pode fazer isso de uma forma direta ou a gente colocar aqui saldo pendente. Como que a gente vai fazer esse cálculo do saldo pendente? Exatamente igual que a gente fez no outro exemplo nosso do modelo de conciliação. Só que aqui a gente vai usar o array fórmula. Se, vou reexibir aqui a nossa coluninha A. Se esse aqui, a coluna A, está vazio, vazio. Se não, SUMIF, soma C, esse intervalo aqui, ponto e vírgula, coincidir com esse intervalo aqui, você vai lá e some o valor.
E aí eu já vou saber, Ctrl Shift 1 para ficar bonitinho. Eu já vou saber que essa parcela aqui, ó, de 1.300, opa, que essa aqui de 1.300 foi pago 1.300, mas eu não quero saldo, eu quero valor pendente. Então o que que eu faço? Antes do SUMIF, eu coloco o quê? F2F. F2F menos. E agora eu já sei tudo que está pendente. E eu sei que esse aqui está zerado. Pô, Aurélio, mas agora eu quero mais bonito ainda. Eu quero um negócio caprichado, que eu bata o olho e consiga ver. Agora sim, meu querido, a gente vai colocar o status. Igual a reformula. Se o saldo pendente for igual a zero, abre aspas, quitado. Opa, maiúsculo, né? Quitado. Se, vamos lá agora a lógica. Se isso aqui tá, se o saldo pendente está zerado, ele está quitado. Se o saldo pendente não está zerado, significa o quê? De duas uma. Ou esse valor de vencimento ainda não venceu, então ele é um pagamento pendente, ou ele já venceu e ele é um pagamento atrasado. Então a gente vai fazer o seguinte: se ele não estiver quitado, a gente vai olhar a data de vencimento. Se a data de vencimento for maior que hoje, ou seja, se vai vencer amanhã, depois, tal, tal, vamos chamar isso aqui de pendente. E quando não der nenhuma dessas características, vai ser o quê? Atrasado. O que falhou aqui? Porque o Aurélio não colocou se K2K. Se K2K é igual a zero. Mas a gente vai colocar outra coisa. Vai colocar se A2A igual ao vazio, vazio. Que é para tirar e não ficar arrastando o campo para baixo. Legal? Ó. Olha o quitado aqui. Só esse aqui está quitado. O restante está tudo pendente. Mas se essa data de vencimento fosse, em vez de 10 de 9 de 2024, fosse 10 de 9 de 2023, ele estaria como atrasado. Interessante, né? Agora eu vou fazer um negócio para ficar mais legal ainda. Nós vamos mudar essa tabela de período lá para o final, que a gente vai usar lá pouco. E nós vamos pintar de cores isso aqui para ficar facinho. Bateu o olho já sabe que vai estar pago. Formatar, formatação condicional. Então, o intervalo do A3 até o L15? Não, do A3 até o L, até o final. A fórmula vai ser, a gente vai fazer uma fórmula personalizada. Como é que é a fórmula personalizada? É o seguinte, igual if, se. A coluna K, então a gente vem e trava o K, ó. O cifrão, se a coluna K, qual que é a primeira linha que ele começa a pesquisar? Isso, 3. Se K3 for igual quitado, aliás, a gente só vai colocar assim, igual K3 igual quitado. Não precisa colocar esse negócio aqui no final. E ele vai ficar verdinho. E nós vamos inserir mais uma regra. Do A3 até o L, sabe lá Deus até onde, todos. Agora a gente vai falar o quê? Igual K3 igual pendente. Pendente. Se for pendente, nós vamos pintar ele de que cor? Vamos escolher uma outra cor, amarelo. Então, vamos pegar as cores prontas aqui, ó. Pendente, amarelo. E nós vamos criar uma última regra, que é até o L final igual K3 igual atrasado. Se ele for atrasado, vamos deixar ele cor-de-rosa. Vamos deixar vermelho, que é para incomodar. Laranja? Vermelho, né? E o rosa? Que cor a gente coloca aqui? Aí ficou bom, ó. Que beleza, ó. Ficou atrasado, pendente, tá aí. Parabéns, você agora tem um controle financeiro das suas operações e você consegue controlar o teu extrato bancário conciliando tudo.
Poxa vida, Aurélio, se agora a gente tem esse controle com as despesas, eu também posso ter isso no extrato bancário, não pode? Pode, parabéns. Se você pensou isso antes de eu falar, você realmente está entendendo o conteúdo que nós estamos trazendo aqui, que é controladoria. Tá? Então eu tenho o descritivo, o valor, e aqui eu tenho o valor pendente e o status. Vamos fazer a mesma coisa aqui que a gente fez lá. Então aqui a gente coloca igual a rei fórmula, se esse camaradinho aqui for vazio, vazio, se não, soma C. Opa, agora vamos colocar a fórmula direto, né? Vocês já aprenderam. Se não, valor menos SUMIF, soma C, a conciliação, ponto e vírgula, for igual ao meu ID, você vai lá e soma o que foi pago. E aqui a gente tem os nossos valores pendentes. Observe que essa conta aqui ó, de R$ 2.000 só tem pendente 700. O restante a gente já gastou 1.300 pagando aquela outra conta lá. Né? Então agora eu tenho que descobrir onde é que está o restante aqui. E essa situação aqui do extrato, ele não tem pendente atrasado, ele tem conciliado ou não conciliado. Então a gente pode colocar como pendente ou conciliado. Então vamos lá. Array fórmula, se esse aqui, vamos começar esvaziando ele, né? Primeiro, se isso aqui igual vazio, vazio, que é para ele não ficar preenchendo linha para baixo. Se isso aqui igual a zero, conciliado. Se não, pendente. Tudo pendente. E agora o que a gente pode fazer também? Cores, né, gente? Cores, muitas cores. Vou tirar aqui, a gente não vai precisar dessas linhas, dessas colunas. Esse é um negócio que eu adoro no Google Planilhas. Você exclui aquele monte de linha de coluna para o lado, é muito mais fácil de mexer do que aquela recomposição nativa do Excel, né? Então aqui a gente vai para formatação condicional, formatar, formatação condicional. E vamos colocar duas escalas de cores. A primeira delas é fórmula personalizada. Igual o trava F3 igual aspas conciliado. Vai ficar verde. Por que não ficou verde? Porque não tem nada conciliado. E aqui a fórmula não personalizada, opa, igual F3 igual pendente. O que estiver pendente vai ficar amarelo. Amarillo. Aqui é do A3F. Vamos ver se esse aqui ficou certo. Esse aqui ficou errado. F3. Pegou só até o F17. A importância de a gente sempre revisar isso aqui para ele pegar os intervalos para baixo. Bom, vamos terminar de quitar esses valores aqui. Vamos lá na conciliação. Aí, vamos ver quem mais a gente tem para pagar aqui, ó. Vamos pegar esse camarada aqui, ó, que tem de R$ 200. Vamos fazer um teste. Olha que bacana. Esse teste aqui, ó. É o Mandela NF 2043. Então eu venho na minha conciliação 2043, Mandela. O valor dele é de R$ 200. Eu vou repetir esse mesmo cara aqui, só que em vez de 200 eu vou pagar 300. Por que eu estou pagando 300? Que é para ver o que acontece. Olha só em despesas. Ele vai ficar com um valor de menos 100. Significa que você colocou mais dinheiro nessa parcela do que poderia. Então você pagou a mais. Tem alguma coisa errada. Que ele vai ficar como pendente. Então quando você olhar aqui e falar, ué, mas eu já paguei o Mandela. Ué, tá menos 100? Exatamente, você pagou a mais do que precisava. Então vou corrigir aqui, colocar 200, que é o que foi pago. Deixar bonitinho, né? Aqui. 200
E aí eu vou olhar minha despesa, ela vai estar quitada. Deixa eu ver quanto é que falta para conciliar aqui nesse extrato. Falta 500. Vamos ver se tem alguma parcela de R$ 500 aqui. Ó, tem essa 20.290. Eu vou conciliar só R$ 500 nela. 20.290. Eu vou conciliar 500 pila nela. É o mesmo pagamento aqui. E agora o nosso extrato bancário tem a nossa primeira linha conciliada. E aí você pode deixar isso aqui bonito, né? Como a gente faz em tudo, tal. Vou até pegar o pincel aqui e levar aqui para o extrato bancário para ficar tudo bonito. Lembrando de manter as linhas de fórmula no amarelinho. E se eu quiser, eu posso também colocar aqui um filtro e travar a visualização para que eu possa ver, congelar até a linha 3, para que eu possa rodar isso aqui sem ficar refém disso. E quando eu quiser ver somente o que está pendente, eu venho aqui, limpo os filtros, seleciono somente o que está pendente e eu posso seguir com a minha classificação, com a minha conciliação completamente tranquilo. Olha que coisa linda. Parabéns! Agora você tem um extrato bancário que você pode acompanhar, você tem as suas despesas que você pode acompanhar e você tem um local onde você pode fazer a conciliação disso tudo, integrar essas informações e com isso você já consegue saber as parcelas que você deixou de pagar e tudo aquilo que está no banco para onde foi. Se tem alguma parcela que está vencida, você pode pagar. Se tem alguma parcela que foi paga a mais, você já sabe que alguém errou em algum ponto. Se você olha para o extrato bancário e ele tem coisas não quitadas ou não foi lançado algum pagamento nas parcelas, nas despesas ou nas receitas, né? Ou você cometeu algum erro de encontro de contas. Então isso dá uma segurança absurda. E se você consegue fazer essa simplicidade do que eu estou te apresentando aqui, você vai estar na frente de 99,999999% dos empresários brasileiros que, na minha vivência, pelo tudo que eu passei, antes de passar pelo meu processo de consultoria, dificilmente tinham esse nível básico, tá bom? Então depois, obviamente, que passavam pelo processo de consultoria, todos eles têm isso aqui é chave. Nenhum projeto meu de consultoria, de controladoria, avança sem ter a parte de controles e dessa controladoria de contas, tá? Você tem aqui na mão o modelo. Se você se perdeu no meio desse vídeo aqui, volta lá, tem um vídeo anterior, e que é a base do que a gente começou a construir. Essa aqui é a aula 2, vídeo 2. E é isso. Se você gostou, curte, compartilha o vídeo, comenta qualquer coisa aí. Aurélio, gostei demais, Aurélio, não gostei, Aurélio, faz tal coisa, que é para eu começar a entender exatamente como é que eu posso agregar valor aqui nesse canal. E basicamente, se você fizer essa liçãozinha de casa na sua empresa, você pode ter certeza que as coisas vão progressivamente começar a mudar para melhor. Pelo menos, na pior das hipóteses, você vai saber exatamente o tamanho que você está e o tamanho do dinheiro que está entrando, está saindo, o controle do teu negócio. Bom, então nos vemos no próximo vídeo. Uma ótima noite.